No Papo de Terapeuta de hoje nós vamos falar sobre intestino, relação entre intestino, sentimentos, emoções, cérebro. O que nós vamos falar? O que mais que nós vamos falar? Vamos falar sobre saúde, sobre alimentação, sobre qualidade de vida e a potência que o alimento tem para resolver os sintomas que a gente acha que não tem solução. Vem com a gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. Para falar sobre todas essas questões intestinais e as relações intestino, cérebro e muito mais, eu convidei a Letícia. A Letícia é nutricionista especializada nessas questões. E eu te dou aqui as boas-vindas. Vamos, com certeza, desmistificar algumas coisas. Com certeza. Obrigada, Marco, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E vamos conversar, então, sobre esse tema que é o tema da vez, né? Sim, exatamente. Inicialmente, você gostaria de explicar a relação intestino, cérebro, emoções, sentimentos, para depois a gente ir destrinchando? Claro, podemos sim. Nós temos um nervo chamado nervo vago. Eu costumo dizer que ele é uma árvore, né? Ele tem um caule que parte lá do centro do cérebro e se espalha por toda a região gastrointestinal. Eu sempre uso esse exemplo que eu acho muito interessante. Um animalzinho, quando está numa situação de risco, o que ele faz? Ele defeca ou ele urina. Para poder o quê? Isso é uma questão instintiva. Nós humanos também, muitas vezes. Exatamente, é um instinto de fuga. O que nós temos vivenciado bastante na nossa rotina diária, é sempre um medo, uma fuga, uma situação estressante diária pelo cortisol e outros hormônios que a gente está tendo que conviver no nosso dia a dia. Sim. Esse nervo vago, então, conversa, ele tem uma conversa direta com o intestino. O nervo, ele faz uma ligação. Exato, um eixo bidirecional que a gente chama. O intestino pode conversar com o cérebro, ou seja, trazendo nutrição, saúde mental e da mesma forma, um grande momento de estresse pode desregular e causar uma desbiose, que é o que a gente chama essa desorganização gastrointestinal importante. Então, essa é a comunicação desses dois lugares que são muito parecidos, inclusive. Se a gente olhar o intestino e o cérebro, anatomicamente, né, é uma grande tripa, vamos dizer assim. Sim. Né? Ele vai ali se organizando, assim como o intestino. Então, isso é muito interessante também de Sem observar. contar a quantidade de neurônios que existem no intestino, né? Exatamente. A gente sabe hoje que 70% da serotonina é produzida no intestino. Veja bem. Para que serve a serotonina? O hormônio do prazer, do bem-estar, né, que dá aquela sensação de leveza. Quando a gente busca um alimento, na verdade, a gente está buscando uma serotoninazinha. Especialmente carboidrato, serotonina, por exemplo, é produzida pelo consumo de banana, dentre outros alimentos, mas enfim, a banana é uma delas. Meninas, aquele ataque na geladeira à noite, aquele pote de sorvete de chocolate, é busca de serotonina. Exatamente. E é o intestino que está pedindo. Possivelmente. Muitas vezes, nós é que precisamos da serotonina, ou são bactérias, a nossa microbiota que está pedindo. O que acontece? Se esse intestino não produz suficientemente esses neuroquímicos, a gente precisa dar mais energia para que ele produza. Quando que ele não produz? Quando a gente tem um intestino com desbiose. Um intestino que não está com os probióticos, com as bactérias gram-positivas, que são as bactérias que são capazes de produzir
esses neuroquímicos, né? Então, um intestino desorganizado não produz saúde mental também. Tá. E essa recuperação é fácil, é difícil? Então, Cada caso é um caso, sabemos. isso, é tudo muito específico, é exatamente Uhum. isso. São casos muito individuais, mas o que a gente sabe é que sim, a recuperar a microbiota é um processo, que pode ser um processo um pouco mais longo, ou pode-se fazer uma modulação intestinal, por exemplo, que é um tratamento um pouco mais restrito, falando da questão alimentar, né? Então é bem específico. Ficamos lá, vou dar uma resumida nesse tratamento, assim, é que eu não chamo nem de dieta porque isso é perigoso, daqui a pouco já Sim. vai para um outro lugar, né? É um tratamento de saúde. Uhum. Os 3 primeiros dias, basicamente, a gente come alimentos crus, que vem da natureza, no seu formato mais in natura possível. Depois a gente vai fazendo gradativamente a reorganização desse intestino. É preciso fazer uma injúria microbiana também, porque no nosso intestino moram as bactérias gram-negativas também. O que é a injúria? A injúria é uma limpeza gastrointestinal. Forçada É isso, ela é de alguma forma forçada por Tá. alimentos específicos. para né? fazer uma limpeza. Exatamente. Exatamente. Para que a gente possa, então, reestruturar e colocar os probióticos que nos interessam nesse lugar. Né? E aí sim ter a resposta que a gente gostaria. Tá. E existe alguma maneira de repor essa microbiota através de algum medicamento, algum suplemento, alguma coisa? Ou precisamos manter uma alimentação regrada para que ela se reproduza e se Então, recomplete? as duas coisas. Tá. Né? O que acontece? Se a gente consegue ter uma alimentação proveniente de alimentos in natura, existe um artigo científico muito interessante que fala sobre isso, né? Eram 2 grupos com a mesma quantidade calórica, porém um grupo se alimentando exclusivamente de alimentos industrializados e o outro grupo apenas de alimentos in natura. Né? E aí o que se percebeu? Que esse grupo que se alimentava de alimentos in natura tinha uma capacidade de emagrecimento maior do que o outro. Como assim? É a mesma quantidade calórica? Aí começa a grande pergunta, o que aconteceu? E aí começa todo esse estudo voltado para a questão da microbiota intestinal, da modulação intestinal, enfim. Então, esse intestino, quando ele recebe esses alimentos in natura, ele consegue produzir bactérias gram-positivas e consegue se manter estável a médio, longo prazo, desde que a maioria da nossa alimentação seja in natura. Atualmente é muito difícil as pessoas conseguirem Sim. manter uma alimentação exclusivamente in natura. E, paralelo a isso, sim, se faz uma suplementação com probióticos. Quando a gente faz a modulação intestinal, por exemplo, a gente também suplementa proteínas de boa disponibilidade. Então, de maneira geral, o paciente ele não utiliza carne porque ela tem uma digestão mais difícil, e libera mais gás carbônico, enfim. Então, a gente retira a carne e usa apenas proteína de alta biodisponibilidade, né? Suplemento. Tá. Suplemento alimentar. Famoso whey. Na verdade, não. Na verdade, os puros mesmo, como creatina, albumina, Tá. são proteínas isoladas. Aham. Isso. E aí, desses alimentos, então, se utiliza a base proteica, né? E os vegetais e folhas e frutas, que é o que se preconiza nesse primeiro percurso, assim, para poder reorganizar essa microbiota. Mas a médio e longo prazo é inviável que as pessoas fiquem para sempre com suplemento ou para sempre Sim. com alimentação, né? Então se faz um manejo. E o manejo é isso, é a gente manter minimamente uma alimentação in natura. Aprender ali uma... Minimamente não, o máximo, né? Sim. E aí o mínimo, as exceções, né? As coisas do dia a dia, que por vezes a gente tem um evento social, enfim, bebe alguma bebida alcoólica ou come algum doce, que são alimentos assim mais invasivos para o intestino. Mas a partir do momento em que a gente faz essa reeducação alimentar e acostuma com ela, perde até o sentido. Sim. Muitos alimentos que a gente busca hoje só pelo paladar ou pela praticidade, deixa de ter sentido, né?
Até porque, num processo, por exemplo, de modulação intestinal, a gente volta a reconhecer no paladar o sabor dos alimentos que nós entendíamos que não tinha sabor. Porque o paladar também modula, né? Se reorganiza. Então, e tem uma outra questão muito importante. Que também tem relação com a microbiota. Exato. E, para além disso, o famoso GLP-1, que está aí na linha de frente dos estudos das medicações que estão sendo utilizadas hoje como recurso para emagrecimento, né? E que são formadoras de GLP-1, que é o hormônio da saciedade, que é perfeitamente produzido numa modulação intestinal, porque as bactérias gram-positivas fazem esse trabalho de produzir esses hormônios de saciedade. Então, o paciente passa a não ter essa voracidade alimentar. Sim. Né? Ele ainda tem o desejo, obviamente, comportamental também precisa ser olhado, né? E também entendido, e aí acho que vem um outro assunto que é um pouco mais complexo, mas por vezes a gente deseja um alimento quando a gente está cansado, mas a gente não consegue entender muitas vezes que quando a gente está cansado existem outros recursos, né? Como, por exemplo, se permitir descansar, né? Que é uma sociedade que tem dificuldade para fazer esse movimento. Isso. Então, essa coerência comportamental, ela também precisa ser organizada para que essa microbiota também se estabilize, porque, de novo, né, é um eixo bidirecional. Essa comunicação vem daqui, mas também vem daqui, eles estão o tempo todo conversando. Quando nós estamos com desconforto abdominal, seja ele qual for o motivo, nós costumamos a ficar também ansiosos e irritados. São sintomas também que a gente poderia colocar nessa lista. Com certeza. E ao invés de correr para tomar um remédio, um antidepressivo, um anti-ansiolítico, seja o que for, às vezes cuidar da alimentação do intestino vai ter um efeito maior, melhor e verdadeiro, né? Com certeza. Parar de mascarar o sintoma e resolver a questão. Isso, porque a gente acaba focando no sintoma e não compreende o motivo pelo qual o sintoma se apresenta, porque, infelizmente, isso ainda não é muito claro dentro da medicina, né? E medicina, quando eu digo medicina, eu falo da nutrição, da ciência em si. Um outro sintoma também muito clássico e que as pessoas não consideram que possa causar desbiose é a famosa azia, refluxo. Porque, e aí, de novo, né, os omeprazóis, os prazóis da vida, 2 palitos, como diziam lá no interior, e eu te dou um prazol e tu fica pelo resto da vida. Só que isso inibe bomba de potássio, de liberação de outros micronutrientes super importantes que ajudam no processo de degradação do alimento, e aí a gente tem um ambiente... Tem gente que toma omeprazol uma vida toda. Muitos e muitos Dói anos. articulações, por quê? Porque os micronutrientes não estão sendo bem absorvidos também. Então, é importantíssimo que a gente se volte para essa complexidade de forma integral, entendendo o que de fato pode estar causando. Não quero ser aqui a pessoa que vai dizer que o intestino é a solução de tudo, até porque eu gosto muito da coerência, mas eu posso dizer que, com certeza, o intestino tem relação com tudo. Ele vai estar envolvido. Ele vai estar envolvido, com certeza. Há alguns tempo atrás, acho que há alguns anos já, eu vi que começou a aparecer muito o assunto sobre o transplante de microbiota. Sim. O que você pode me dizer sobre isso? Então, isso tem acontecido. E é uma forma de modular intestino. Boa, ruim, precisa de mais estudos? Então, é uma pergunta difícil essa, né? Precisa de mais estudos. Cientificamente precisa de mais estudos, né? Às vezes eu fico um pouco receosa porque existem padrões, assim, que se tornam, assim, quanto mais de estudo, né? 20 anos, mas as coisas estão acontecendo agora. E quando que a gente vai começar a abrir espaço para resolver questões de saúde que podem ter outros
vieses. Algumas coisas começam a virar assim, o tratamento da moda por ser novidade e nem sempre tem o embasamento necessário. Exatamente. Então, cientificamente, ainda seria muito interessante esperar mais, para ter mais né, dados conclusivos, mas o que a gente sabe na prática é que já existem médicos fazendo esse tipo de trabalho. Na Suíça existe banco de fezes, por exemplo, né, e isso vem acontecendo e tem trazido resultados muito positivos. E mal não vai fazer. Então, consulte seu médico. Exatamente. Questão da água. Água e fibras, tá? Que é uma questão muito importante. Às vezes as pessoas pensam que fibra é aquele alimento cheio de fiapo, que não é exatamente isso. Não. Né? Então, eu queria que você explicasse essas questões um pouquinho melhor. Ótimo, até porque a fibra é a comidinha do probiótico, né? A fibra é o pré-biótico. É o que vai alimentar, então, essas bactérias gram-positivas, fazendo com que elas se mantenham nesse ambiente intestinal. E é interessante como, de novo, as coisas acabam conversando, né? Fibra e água fazem o quê? Melhoram o funcionamento gastrointestinal. Por quê? Porque provavelmente essas bactérias que a gente quer que se mantenham nessa região estejam bem alimentadas e bem vívidas, trabalhando a nosso favor. Então, isso é muito interessante. E, obviamente, fibra sem água também não tem o mesmo funcionamento. E sim, as fontes de fibra são muito diversas. As pessoas pensam, e às vezes acontece dos pacientes, tem que ser esse alpiste aí, Lê, né? Ou pensa que fibra é erva doce, salsão, que tem os fiapos, aquele fiozinho que tem em volta da banana. Isso, não a fibra ela está presente em todos os alimentos in natura, está presente nas frutas, nas oleaginosas, né, nozes, castanhas, está presente também nas sementinhas, na linhaça, na chia, nas saladas, folhas verdes, beterraba, cenoura. Então, assim, é muito tranquilo ter esses alimentos na rotina alimentar. Assim, não é difícil. Mas, claro que as sementinhas são boas também. Os alpistezinhos são bons. Os alpistezinhos são excelentes. Mas a quantidade de água e o como nós devemos tomar água durante o dia. Porque é importante, porque tem alguém que está ali atrás da câmera, né? Sabemos quem é, que toma, assim, uns 200 ml de água durante o dia. Então, a água é uma questão importante, assim. E também ainda é quase como a pergunta da reposição da microbiota por transplante de fezes, né? É muito específica a questão da água. Existem pacientes que têm muita dificuldade de beber água, mas ela é necessária. Sim. Ela é muito necessária. O intestino precisa dela. Não só o nosso corpo é formado por 70% de água. Eu tomo muita água durante o dia. A água é muito fundamental. Aí, às vezes, os pacientes me perguntam, Lê, mas pode chá? Lê, mas pode... Olha, eu não excluo essa possibilidade, sabe? Às vezes, não, é só água e tem que ser água. Vai comer uma boa fatia de melancia, ali tem água, uma tem o sopa. líquido, sopa. Vai ter líquidos ali também. Então, se é mais difícil para ti, ok. Mas esse líquido ele pode ser encontrado de diversas formas. E se a gente quer saber o que é bom para a gente, é em média mais ou menos de 30 a 35 ml por quilo de peso. Aí multiplica pelo quilo de peso, a gente vai saber quanto a gente precisa de água por dia. Não, é uma boa referência, porque não sai um pouco daquele quadradinho dos de 2 litros. É 2 litros de água, só que como é que é a alimentação também? Né? Quem come muita fruta, muita verdura, toma chá, isso tudo está dentro desse líquido. Com certeza, né? Com certeza. Diferente daquela pessoa que... Passa farináceos. Sim. Farináceos e super industrializados, refrigerante.
aí a gente tem um Tá problema. fugindo do líquido, né? Até porque são justamente esses que também são responsáveis por degradar as bactérias gram-positivas. Aí a gente tem uma destruição dessa microbiota, né? Pelos alimentos industrializados, muitos compostos químicos. Isso vai desestruturando a microbiota. Tá. E uma dica prática para que as pessoas consigam começar a mudar a sua dieta de uma maneira fácil. Pessoas que têm problemas quanto a local para alimentar, para se alimentar, precisam comer rápido, em casa, algo fácil, porque às vezes a gente acha que uma alimentação saudável é difícil de encontrar, é cara e é demorada. Então, eu sou uma pessoa muito prática com a minha alimentação, né? Eu abraço uma rotina bem intensa, né? Uma filha de 9 anos, né? Muitas coisas, muitos estudos, várias profissões. Então, assim, casa, família. Eu sou muito adepta de uma praticidade alimentar. O que eu acho que é inegociável, assim, sob o meu ponto de vista, que eu sei para mim, na minha vida, porque eu acho que quando a gente fala de alguma coisa, eu sempre falo sobre isso, a gente primeiro tem que conhecer. É ter um dia da semana que tu vá à feira. E aí, naquele dia, tu pega os teus baldes, tuas bacias, tuas coisas, tu lava tudo, pica tudo, organiza tudo e geladeira. Tu vai ter salada limpa para a semana inteira, tu vai ter salada organizada para a semana inteira, não tem erro. O Brasil é perfeito na questão alimentar, porque é arroz com feijão, né? Então, assim, tu tem um feijão congelado, metade da solução. Metade está resolvido. Aí tu faz um arroz, pega uma salada, come um feijão, pô, ali já tem uma alimentação pronta, tá? Então, existem outras possibilidades. Tem um frango desfiado, por exemplo, para quem gosta de carne, come carne, frango desfiado. Se tiver vários potinhos com frango desfiado, com carne pré-pronta, Hoje a gente congelada. tem tilápia aí em qualquer lugar, é rápido de fazer, Peixe, fácil, saboroso. Air fryer da vida tá aí, Sim. né, para forno. Tu vai lá, coloca no forno, bota os legumão em cima que tu deixou cortadinho no sábado de manhã, Já tá depois de ir pronto. na feira, né? E põe para assar. Então, assim, é uma questão mesmo de ter um momento de planejamento para a semana toda. E as coisas se tornam mais fáceis. Se torna sempre mais fácil Sim. e mais saudável. E mais saudáveis, porque aí tu tá com tudo pré-pronto, né? Que a partir do momento em que você vai se adaptando a essa nova alimentação, é necessário, você sente necessidade de manter, né, fruta, verdura, Sim. uma frutinha às vezes no meio da tarde. Sente falta. A fruta, ela é um alimento bem importante e a gente já sabe disso há algum tempo, né? Pelo menos 2 unidades por dia também não é Mas já com uma melancia. uma melancia inteira. Mas é importante a presença da fruta. O que eu sempre falo sobre a fruta é não comam a fruta sozinha. Ela precisa de complemento. Ah, gostei dessa dica. Tá? Ela precisa de uma castanha, de uma noz. Por quê? Porque a fruta ela é rica em carboidratos, micronutrientes, carboidrato de rápida absorção. E aí, se tu não tiver essa proteína, essa gordura presente para fazer esse combinho, tu vai ter uma absorção rápida dessa fruta. E aí, tu vai ficar muito faminto logo depois. Então, tu precisa de uma fibra, de uma gordura, de uma proteína junto. Então, se tu vai comer uma fruta, come com uma castanha, come com uma noz, come com um iogurte, quem tem hábito de usar laticínios, enfim. Não come a fruta sozinha. Essa dica eu acho bem importante. E para pessoas que têm intolerância à lactose ou ao glúten, tá? É muito difícil você manter uma alimentação mais saudável? Eu sou essa pessoa. E está sobrevivendo. E estou sobrevivendo. Mas vamos fazer o seguinte, eu acho que isso é bem importante, tá? E eu acho que isso a gente pode fazer num vídeo separado, Podemos. que nós vamos entregar só para quem está no grupo VIP do Papo de Terapeuta. É só entrar em contato Joia. pelo Instagram ou pelo número de WhatsApp que aparece aqui na tela e pede para entrar no grupo VIP. Ali você vai ter dicas práticas, vai poder se relacionar, perguntar, tirar suas dúvidas comigo, com os convidados, com outras pessoas. Tá? Então, fica atento, entra lá no grupo VIP do Papo de Terapeuta e você vai ter essas e outras informações. Foi um prazer te ter aqui.
adorei o papo, aprendi muito. Legal, eu fico muito agradecida também. Acho que é um tema que a gente precisa distribuir, compartilhar, falar, trocar, porque é novo e é tão importante. A gente tem alguns relatos assim da experiência de sentir essa mudança no corpo. Tem pacientes que pararam de sentir dor nas costas, por exemplo, que reduziu o processo inflamatório, né? Então é muito importante. A saúde, ela pode vir de processos mais simples, né? Não vamos direto para a medicação. O alimento é um medicamento. O alimento é a farmácia que nós precisamos. É, isso aí. Prazer. Gratidão. Obrigado. Obrigada. Até o próximo Papo de Terapeuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, Que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. No próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.